Olá, boa tarde. Eu sou Rafael Kiss, diretor de produto da ADP na América Latina. O tema do nosso webinar de hoje é inteligência artificial e como isso pode ajudar o RH a ser mais estratégico. Nesse webinar você conhecerá mais sobre o tema. Envie suas dúvidas no nosso chat que o nosso time responderá ao vivo. Bom, inteligência artificial é uma área que desenvolve tecnologias que replicam o pensamento e o raciocínio humano. Uma tendência cada vez mais presente nas mais diversas áreas de negócios. Estamos aqui com nossos experts sobre o tema. Sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês se apresentarem, começando pelo Jarbas. Bom, obrigado, é um privilégio estar aqui parte desse grupo para discutir esse assunto que cada vez mais chama a atenção de todos. Meu nome é Jarbas, eu sou diretor de infraestrutura para a América Latina da ADP. Faço parte de um time global que é responsável por habilitar infraestrutura de computação, de redes e também de armazenamento de dados em todo o mundo, cuidando de aproximadamente 70 mil servidores. E espero poder aqui, nesse bate-papo, aprender um pouco com os nossos colegas e também contribuir um pouco com o público que está assistindo para entender um pouco mais desse assunto. Boa tarde, meu nome é Heber Gustavo, eu trabalho na IBM, sou especialista de soluções em marketing e interface. Eu trabalho focado com as soluções de Watson Marketing da IBM, sou líder aqui para o Brasil. Obrigado pelo convite, Rafael. Sou Alex Makino da BuildIT, né, uma empresa focada em inovação e tecnologia, incluindo o tema de inteligência artificial. Também espero contribuir e aprender um pouco aqui com os colegas. Eu sou o Marcel, eu sou diretor de transformação de negócios e Customer Experience aqui na ADP e estou muito feliz pelo convite. Legal, gente. Vamos lá. A gente já assistiu muitos filmes como Black Mirror, O Homem Bicentenário, Blade Runner, e até os desenhos como os Jacksons, nas quais as interações entre homem e máquina se davam por aperto de botões, reconhecimento de voz, por exemplo. Mas a gente fica sempre se perguntando, onde essa tecnologia realmente será usada? Ou é tudo obra de ficção? Alex, queria começar com a sua opinião. Claro. Bom, eu acho que hoje a gente tem um cenário extenso para aplicação de inteligência, né? Eu acho que a gente complementa diversos cenários de negócios e tem a colaboração de tecnologia junto com a interação homem-máquina. Eu acho que é uma pergunta bem cotidiana para nós, que somos de implementador de solução, um parceiro que realiza a questão de inteligência artificial, e sempre vem aquela questão de isso é verdade, isso é mentira, isso substitui o humano, não substitui. E o que eu costumo dizer é que a inteligência artificial ela vem complementar, né? Ela trabalha em paralelo. Eu acho que o grande foco aqui para nós é como é que a gente consegue trazer essas tecnologias para tirar ou colaborar com trabalhos onerosos que o ser humano, que seja mais, vamos dizer assim, que tome mais tempo dele e que a gente disponibilize um tempo para ele executar trabalhos mais nobres do dia a dia dele de trabalho. Então, acho que esse é o ponto. Assim, já temos muitas coisas acontecendo, né, inclusive na ADP, né, Marcelo? Eu acho que esse é o grande ponto. Não é mais ficção, é realidade, e está aí uma série de casos que a gente pode exemplificar aí para todos. Já tem muita solução à disposição, né? Com certeza. É engraçado que a gente via esses desenhos quando a gente era criança, do Jetsons, etc., né? E a inteligência artificial, na verdade, já entrou no nosso dia a dia. E a gente nem percebe, de uma forma muito mais intuitiva e tranquila, a gente nem percebe que do dia a dia que a gente está tocando, tem muita coisa que é. Exemplo simples de quando você liga para uma central de atendimento, tem uma hora humanizada, por trás tem uma inteligência artificial aí. Quando você faz uma compra no e-commerce, que vem produtos que são sugeridos, aquilo também é inteligência artificial. Até coisas simples do dia a dia, você percebe que está acontecendo já no teu dia a dia, até filtro de spam. Filtro de spam também tem inteligência por trás, e isso é o que todo mundo está. Então a gente já faz parte dos usuários de inteligência artificial, todo mundo, né? É isso aí, exatamente. Existem aplicações, bem lembrado pelo Marcel, como o filtro de spam, que a gente chamava por outros nomes antigamente, que eram outras formas de lidar com o mesmo problema, e já hoje naturalmente são parte, né, do que a gente usa para as operações e para os negócios. Então, as áreas de tecnologia já estão muito proveito disso no dia a dia para terminar e para concluir de maneira cada vez mais segura e cada vez melhor o trabalho. Um pouco dos filmes, né, que você falou, quer dizer, claro que quando a gente olha para Blade Runner, é um futuro distópico, a gente está muito distante disso, acho que são outras implicações.
Já o Homem Bicentenário também passa pela mesma coisa, porque essa coisa da inteligência artificial ser capaz de compreender um outro ente, de dialogar com ele, se identificar, sentir empatia, é algo que está bastante distante também. Agora, quando você vai para o Jetsons, por incrível que pareça, tirando as questões das vizinhas espaciais, enfim, o IoT está no nosso dia a dia. Então, não é uma realidade ainda no Brasil tão comum, mas nos Estados Unidos e às vezes até aqui no Brasil também, as casas inteligentes já usam muito do que os Jetsons usavam. Né? Você tem um robô para limpar seu carpete, você eventualmente já programa a tua panela para fazer as coisas que você precisa, ou seja, são coisas que em menor ou em maior grau já estão na nossa vida. E quando a gente fala de Black Mirror, ok, guardadas as devidas proporções, em alguns casos é bem plausível o que acontece ali. Então é como o Marcelo falou, as coisas, né, vão caminhando para se entrar na nossa vida de maneira bastante natural. É bem interessante o que vem acontecendo. Legal, legal. Jarbas, puxando o gancho contigo. Inteligência artificial e Big Data, eles são termos extremamente relacionados um com o outro. Sabendo dessa grande quantidade de informação, que era o que faltava para a tecnologia sair do mundo ficcional para o mundo real, eu pergunto para ti, como que a gente faz para administrar grandes volumes de dados, considerando segurança, privacidade, velocidade, a disponibilidade sistêmica e, sobretudo, transformando essa tecnologia em algo que realmente agrega para o negócio? O que você acha disso? Talvez a primeira questão a se considerar é o quanto as organizações olham para a informação como um ativo. Então, sendo um ativo, você vai cuidar, e um ativo obviamente de valor, um ativo estratégico para você vai cuidar daquilo da melhor forma possível. Então, você vai de uma maneira ou de outra buscar desenvolver controles e mecanismos para garantir que aquela informação vai servir por propósito que ela deve servir e não servir para outras coisas que sejam desviadas. Então, tem hoje um conjunto de leis já criadas para isso, como o GDPR. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção aos Dados, que está começando deve entrar em vigor dentro de alguns meses, que levam ao público em geral a segurança de que as informações deles, né, estão sendo devidamente tratadas da maneira segura e eficiente. A gente vai falar talvez um pouquinho disso mais para frente, mas você precisa então, considerando, uma vez que você considera esses ativos, a informação como um ativo central da tua organização, você precisa criar uma estrutura organizacional capaz de usar isso da melhor forma possível dentro do teu objetivo de negócio. E se tem uma empresa que sabe lidar com privacidade de dados, é a ADP. Né? A gente lida com informações extremamente confidenciais de uma quantidade muito grande de pessoas. Muito bom. E até complementando, eu acredito que essa questão do... o Big Data sempre é para nós a porta de entrada para a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial nada mais é do que um volume extenso de dados para que a gente possa trabalhar isso da melhor maneira. E como o Jarbas comentou, acho que essas boas regulamentações que chegaram, a GDPR, a LGPD, vem para deixar claro para quem está disponibilizando os dados, são os usuários finais, que dá para se ter essas tecnologias de uma maneira segura e que permita ele a ter essa privacidade e não expô-lo de nenhuma maneira. Eu acho que esse é uma mensagem importante a se dizer. E o teu ponto é muito bom, Alex, porque a qualidade do que a inteligência artificial produz está no dado. Né? Sem qualidade de dado não tem qualidade produtiva por inteligência artificial, seja por machine learning ou por deep learning. Então, um dado interessante também que assim, né? Boa parte dos dados que nós temos hoje foram criados nos últimos 2 anos. Empresas grandes, existem em torno de 90 tecnologias que terminam permeando principalmente as áreas de marketing e vendas. Então, assim, os dados estão todos segmentados, existe uma quantidade enorme de dados espalhados dentro de uma empresa e ainda, para complementar, tem a questão do IoT, que é justamente que vem trazendo novos dados para dentro das empresas. Então, é justamente nesse ponto que a gente começa a trabalhar com a inteligência artificial, para conseguir analisar esses dados de uma maneira rápida, né, e gerar insights que sejam significativos para o negócio. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. São muitas as possibilidades de uso do Big Data. Ele pode ter impacto interessante em políticas públicas, em RH, em múltiplas áreas e indústrias. Alex, você poderia contar um pouco da sua vivência em outras indústrias que aplicaram o Big Data e podem ter soluções interessantes e tomaram decisões que realmente modificaram o negócio? Eu acho um case super interessante dentro do contexto do nosso país.
a questão tributária, né, que gera uma série de informações, né, de diferentes órgãos e com uma minúcia super extensa de informações, a gente conseguiu criar, junto ao cliente, um projeto que a gente envolvia uma série de dados estruturados e não estruturados, e aí depois eu volto para falar um pouquinho dessa questão de dados estruturado e não estruturado, e as informações que estavam dentro no ativo da própria empresa. E aí correlacionar essas informações e gerar insights de riscos e oportunidades em determinados tipos de tributos, por exemplo, como um PIS e COFINS. Então, eu acho que esse tipo de impacto para as empresas que despendem de grande parte do tempo delas e de pessoas para analisar uma massa de informação que a gente acaba olhando sempre do momento atual para 5 anos atrás, com mudanças que vêm ocorrendo em paralelo, o Big Data, a inteligência artificial, ela vem contribuir com isso, para gerar essa velocidade, para gerar um impacto de negócio e principalmente agilidade no mundo de hoje, que toda empresa precisa ter essa agilidade, precisa se transformar rápido e não pode perder tempo. Então esse eu acho que é um grande case que a gente tem aí, que eu compartilho como parte de uma transformação que o Big Data e a inteligência artificial contribuem. Muito bom. Eu tive a oportunidade de participar de um case interessante para cálculo de probabilidade de pagamento de um financiamento, né? É um campo financeiro, né? E a gente sabe que finanças é um grande impulsionador de desenvolvimento tecnológico, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E nesse case onde eu atuei, a gente pôde observar o seguinte: a gente tinha um conjunto de variáveis específicas muito binárias para decidir se uma pessoa podia fazer aquisição ao crédito ou não. E aí a gente decidiu, então, manter aquele sistema de decisão funcionando, né? Eu sou um programador nato, então eu gosto de dizer que aquilo lá era um código orientado à flecha, era um monte de ifs, né? Então, a gente falou, ok, isso aqui está trazendo dinheiro, está funcionando, mas e se a gente começar a analisar de uma outra forma, numa outra perspectiva? Então, a gente começou a entender qual era o escopo de informações que a gente tinha na mão sobre o candidato ao crédito e começou a observar o passado. Então, daquele conjunto de informações, a gente criou um modelo estatístico que fazia uma análise de quantos clientes com tal conjunto de informação fizeram ou não o pagamento ao crédito. Então, a gente modificou um código orientado à flecha, né? Um monte de características binárias dos candidatos aos créditos para tomar a decisão por um modelo estatístico que trabalhava em credit score. Então, qual é o outcome daquele algoritmo era a probabilidade de pagar do empréstimo. Então, era um produto que estava exposto a uma enorme quantidade de pessoas. Era um produto de telecomunicações celulares, né? Então passavam por ali alguns milhões de pessoas todos os dias. E uma vez que a gente saiu do modelo binário para o modelo de inteligência artificial, a gente começou a ter um resultado maior no negócio. Porque a gente conseguiu ofertar o crédito para mais pessoas que no modelo binário não teriam a oferta, mas que pagavam pelo crédito, né? Então, a gente trouxe um resultado muito significativo para aquele negócio, porque era um negócio financeiro. Até em cima disso que você está comentando, acho que no mercado até, a gente trabalha até dos negócios pensarem de maneira diferente, né? Porque a gente sempre trabalha, e sempre trabalhou, na verdade, e até orientado a alguns insights de pessoas específicas para direcionadores de negócio. E casos como que você trouxe, para nós está como os dados nos mostrando os resultados, né? Os dados dizendo para a gente o que faz mais sentido ou não. Então, acho que essa é a nova visão que a gente tem que implementar. Como é que o dado começa a dar para a gente insights e não mais a gente, em algum viés específico, orientando o dado a trazer um indicador ou outro que a gente deseja. Então, acho que essa mudança, esse chaveamento que a gente tem que fazer como profissionais hoje é super importante para deixar o dado ajudar ele a trabalhar para gerar novos insights para a gente. Existe um trabalho organizacional importante, né, que nos leva de um conjunto de decisões tomadas por aquelas pessoas que são absolutamente formidáveis no que fazem, que têm super insights, para alguma coisa mais fria, mas mais precisa, que é usar tudo que sai da análise de dados. Então,
você tira a decisão daquela que é o mais bem pago e que tem mais poder na organização, para levar isso para ser feito através de decisões tomadas através do processamento de modelos matemáticos, de regressões, enfim, que não são binários e, portanto, levam em consideração N aspectos que você quer incluir no modelo e que vão te dar uma qualidade de certeza na tomada de decisão muito maior. A decisão continua com o humano, mas a ferramenta da inteligência artificial, do machine learning, de todos os modelos estatísticos que já existem, te permitem a não necessariamente depender de um grande insight, mas sim, ok, o que os dados me dizem. Exato. É um valor tremendo para os negócios. Tem até um ponto importante que eu acho que você trouxe também, que assim, quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente não trabalha com certeza, a gente trabalha com probabilidade. Então é um ponto bem interessante porque às vezes tem algumas empresas que chegam para a gente, eles querem ter alguma certeza. A gente começa a falar, não, nós vamos analisar os dados e ver qual é a probabilidade estatística de algo acontecer, né? E às vezes nesse processo, principalmente quando a gente deixa a máquina fazer algumas análises e associações, a gente descobre informações que não eram tão óbvias. E às vezes um especialista, por não ter toda a capacidade de análise que uma máquina tem, são dados que passam. Mas o especialista é super importante para ajudar a gente a criar esses modelos, né, para a gente cada vez mais refinar essa probabilidade e ser assertivo. E aí até aproveitando esse gancho, eu acho que essa questão da análise de dados, e aí voltando ao tema de estruturado ou estruturado, eu acho que hoje, como a gente está recebendo diversos tipos de informações de fontes diferentes, mídias sociais, enfim, outros temas estão relacionados ao conteúdo que é importante para determinado tipo de segmento, dados não estruturados como vídeo, imagens, fazem parte desse tipo de análise. E que o humano passa a não ter tanto tempo para despender a análise, e aí que entra a máquina. Correlacionar todo esse tipo de informação e entregar visões não tão óbvias, né? Então, acho que esse é o grande brilho que a inteligência artificial vem aportar para nós no dia a dia de trabalho. Legal. E olha que interessante o gancho que a gente construiu aqui nesse bate-papo. É um exemplo muito nítido da inteligência artificial expandindo a inteligência de um negócio que estava, na verdade, atrás de um único responsável especialista pelo tema. O mais interessante é que as soluções hoje disponíveis de computação, de armazenamento de dados, elas são muito baratas. Então você tem condições de criar esses modelos utilizando serviços que não custam tanto quanto poderiam custar no passado. Então hoje, iniciar um projeto de inteligência artificial é muito mais uma decisão de negócio do que necessariamente um investimento gigantesco, e eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Vou pegar o gancho e te colocar mais uma questão, Jarbas. Como você acha que o Big Data consegue estruturar os gestores nas tomadas de decisão? Primeiro que o gestor precisa passar a entender que, de novo, ele tem os insights, nós temos as nossas percepções e um montão de vieses sobre várias coisas. Mas, fundamentalmente, ele tem que usar a inteligência artificial impulsionada por um grande volume de dados que, eventualmente, ele tem disponível, ou ele compra, ou, enfim, ele processa de alguma maneira, para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Como o Alber falou aqui, é uma decisão não exata, mas muito mais apropriada do ponto de vista estatístico, com uma chance de acerto muito maior, do que ele só contar com o feeling dele ou com o feeling da equipe. Então, é como se você tivesse mais uma cadeira no time e naquela cadeira tivesse sentado uma pessoa com a capacidade de compilar, através de noites e noites de trabalho, um conjunto gigantesco de informações e dizer, olha, baseado nas informações que a gente tem, esse é o caminho, ou essa é a melhor estratégia, essa é a melhor solução. E você, ok, obrigado, o que vocês acham? Então, você usa aquilo. Então, o gestor precisa ter essa clareza de que os dados, como ativo da organização, passam a ter papel central no dia a dia dele, muito mais do que o feeling ou a experiência. Eu lembro claramente, porque foi chocante para mim. A gente criou um modelo, e o treinamento do modelo aconteceu administrando 18,4 milhões de empréstimos com ciclo completo. Então, o empréstimo com ciclo completo é aquele que você fez a oferta, a pessoa aceitou o empréstimo, ela captou o recurso e ela pagou pelo recurso. Então, a gente pegou 18,4 milhões de empréstimos de ciclo completo e colocou o modelo para ser treinado por umas 14 horas, mais ou menos. Quando o humano seria capaz de fazer isso? É muito difícil. Então, esses processos todos que necessitam de uma concentração
foco de maneira contínua durante um grande período de tempo são coisas que estão além da capacidade de uma pessoa. Então, você colocando essa capacidade computacional hoje disponível, barata, para trabalhar para você, permite você tratar essas informações e ter não mais insights, mas decisões precisas do que você tem que fazer e para onde você deveria ir. E é interessante ver, aí eu vou pedir um pouco da tua ajuda, Marcel, a gente vê a ADP utilizando isso, né? A ADP, uma das maiores processadoras de folha de pagamento da face da Terra. A gente é muito compromissado com a qualidade do cálculo que a gente executa, né? Então, hoje a gente tem, dentro da operação ADP, uma inteligência artificial que monitora a forma como a gente calcula a folha, para ter certeza de que aquele cálculo está correto, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? A gente já tem algumas aplicações práticas aqui na ADP que tem nos facilitado a gente a cada vez buscar mais precisão nos processos, velocidade, acurácia, e tem desde modelos em que a gente utiliza para fazer validação desses processos de folha, que podem ser tanto folha, mas todos os outros processos, né, que a gente hoje faz gestão, de uma forma que mastigue e traga de uma forma muito mais organizada e simples na mão da operação, onde que está certo, onde está errado, e a gente atua. Tem modelos, inclusive, hoje que a gente já está rodando para alguns clientes que tem um volume muito grande de funcionários, que ele consegue atingir mais de 99,7% de precisão de todas as regras que a gente quer validar no processo, e só 0,3% a gente bota realmente à mão. O cliente ele fica com uma expectativa muito mais centrada no que ele está entendendo que isso aqui vai trazer um ganho para ele, que ele está confiando nos nossos dados. Isso aumenta o nosso elo, o nosso relacionamento que a gente tem com ele, né? Isso quer dizer que todo aquele trabalho maçante que o cliente deveria ter de eventualmente conferir o resultado do processo que ele passou para a ADP executar, ele conta com uma ferramenta que faz isso para 99,7% dos casos, e aí nós temos que nos preocupar somente com o 0,3%. Isso aí. O que praticamente elimina, eu acho que qualquer possibilidade de erro. Isso. Elimina muito. Basicamente, a gente consegue ter uma precisão muito grande do que a gente está entregando para os clientes. Isso daí tem um valor inestimável, né? Tem outros casos de uso que a gente já tem utilizado, saindo um pouco da linha do Big Data, mas para a parte do atendimento, a gente sabe o quanto é oneroso e cansativo, às vezes, o usuário que está operando no canal, e às vezes ele tem uma dúvida simples, e ele tem que sair do canal, ligar para a empresa, passar pela hora, passar para explicar o caso para o operador e receber o atendimento. Isso daqui perde tempo, perde o dia a dia que ele está tocando das atividades. A gente implementou também o chatbot, que é para o cliente que está acessando o canal tirar dúvidas básicas, que a gente sabe que todo mês a gente tem um grande volume de ligações disso, para saber utilizar a ferramenta ou tirar alguma dúvida de algum processo mais simples. O chatbot ajuda nisso. E ele dá um ganho que ele fica no canal, ele ajuda a instruir a funcionalidade que ele precisa clicar e executar a atividade dele. E mesmo quando ele não entende, está tudo bem também. E a inteligência artificial não é perfeita. A gente sabe que constantemente ela vai aprendendo e vai se aperfeiçoando. Mesmo quando não entende, já traz, a gente já consegue trazer esse transbordo do problema, da dúvida do cliente para um especialista que já se inteira desse assunto, e quando ele vai resolver, ele já é muito mais rápido, muito mais assertivo. Então, é uma experiência que também evolui muito para o cliente. Até aproveitar, é quase como um tutor, né, Marcelo? Ele está ali também aportando, o curador ali, ajudando a inteligência artificial a aprender. E eu acho que você colocou a palavra experiência, é super importante, porque assim, acho que todo mundo direciona a inteligência artificial para algo não humanizado ou para essa separação. E é justamente o contrário, né? O que a gente quer levar é uma melhor experiência para o cliente, é o conforto dessa maneira que ele possa interagir, ter as respostas com uma maior velocidade e sempre pensando no benefício dele, né? Não diretamente com uma máquina, e cada vez mais tentando humanizar esse relacionamento entre homem e máquina, né? Eu acho que esses são pontos importantes a se colocar. Então. Muito bom, gente. Muito bem. A inteligência artificial ela foi criada em 1956. E atualmente a gente está muito mais próximo de algo que a gente pode chamar de inteligência artificial real, do que a gente estava há 60 anos atrás.
Qual é a grande diferença da ideia dessa tecnologia naquela época e em hoje em dia? Heber, eu gostaria que você começasse dando a sua opinião. A gente teve uma grande evolução, né, principalmente a questão da computação em nuvem, né, que permite a gente fazer processamento de dados espalhados, né, inclusive em várias partes do mundo, sem você necessitar ter uma máquina específica em uma determinada região. Então, de lá para cá, a tecnologia mudou não só a forma de processamento, mas também a capacidade, né, de usar algoritmos, usar informações. Então, lá atrás a gente tinha, né, na máquina de Turing muito mais cálculos sendo feitos sendo processados mais rápido do que a capacidade humana. E hoje a gente já tem, por exemplo, outros cálculos para analisar, por exemplo, a questão de linguagem natural, né, para a gente conseguir se aproximar de um entendimento que seria mais próximo de um ser humano. Ainda há muito espaço para evoluir, né, para a gente chegar e falar que a gente está que a gente chama de inteligência artificial forte. A inteligência artificial que a gente tem hoje é que a gente chama de inteligência artificial fraca ainda, mas é um caminho, né, que a gente começou. Ele tem permitido a gente fazer vários testes, inclusive no Deep Learning, de entender como que a máquina se comporta, né? Existem alguns testes deixando a máquina analisar sozinha, aprender sozinha. Existem aí até algumas análises a serem feitas desse comportamento, que a gente precisa ainda estudar um pouco mais. Mas a evolução que a gente teve lá atrás é muito grande e hoje o impacto é maior no dia a dia do ser humano, né? Que a gente começou a comentar no início da nossa conversa. Hoje existem vários aplicativos. Poxa, eu vou chamar um carro, né? Essa questão de qual carro mais próximo de mim, a gente está usando vários algoritmos, né? Música, né? Filmes. Então, hoje os aplicativos de música, filmes, eles conhecem mais sobre os seus gostos pessoais do que qualquer pessoa da sua família. É uma questão, assim, bem Muitas interessante. vezes conhecem mais do que nós mesmos. Mais do que nós mesmos, é verdade. Sugere uma música que você jamais iria ouvir se ele não te sugerisse, e você gosta. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque, por exemplo, no caso da Netflix, 80% dos filmes vistos pelos usuários são recomendações. Olha só. Então, é um dado que, assim, às vezes você realmente é sugerido um filme que você nem imaginava, e você fala, poxa, esse filme O Spotify, legal. você tem as recomendações da semana, ou seja, são coisas que, como a gente já falou aqui, elas estão no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia. Acho que uma das grandes diferenças que a gente tem hoje a gente sabe o tamanho do desafio que é. É verdade. Então, há 60 anos atrás, quando começou a se discutir esse assunto e as primeiras propostas foram feitas, a percepção do quão difícil, do quão complexo era esse desafio não estava muito claro. Como a gente falou, uma capacidade de você lidar com massas gigantescas de dados, dados de boa qualidade, capacidade computacional para fazer essas coisas acontecerem, redes para fazer tudo isso se comunicar e habilitar clouds públicas, enfim, não existiam. Portanto, esse assunto foi ficando dormente. Empresas investiram muito dinheiro, mas não conseguiram sair do outro lado. Então, existe uma questão aí que vem outros vetores que habilitam hoje a gente trabalhar nessas aplicações e começar a olhar os frutos. Lembrar que a inteligência artificial, ela tenta, de alguma forma, mimetizar não somente um aspecto que seria a tomada de decisão, mas também a nossa compreensão oral, do ponto de vista mais abrangente, e também a questão toda da identificação visual, incluindo essa tradução entre línguas ou meios de comunicação distintos. Então tem alguma coisa bastante grande aí para frente, porém hoje a gente tem condições pelo menos saber o tamanho do problema e começar a usar aqueles pedaços que estão solucionados, e tomar proveito deles. Eu acho que eu concordo com o Jarbas em que grande parte dessa... há muitos anos se estuda e eu tive o prazer de conhecer muita gente que vem desse início, né, de estudo de inteligência e aplicação, e eu acredito que a grande diferença é isso, né? Como todo tipo de tecnologia ele vem convergindo para um custo mais acessível, o fato disso estar disponibilizado em clouds, o fato disso estar disponibilizado no termo nosso aqui de APIs, né, de pequenas funções que a gente possa consumir e testar e criar provas de conceito, eu acho que isso também acelerou o uso, o consumo disso para o dia a dia. Então, acho que essa, para mim, é uma das grandes diferenças em que o custo da tecnologia ao longo do tempo veio reduzindo e aí as pesquisas puderam ser ampliadas, a disponibilização dessas tecnologias, a disponibilização de diferentes
espaços para se testar, não precisa ter tudo centralizado. Então, acho que isso expandiu aí o uso e que bom para nós, né? Exato, exatamente. Tem um ponto até interessante que o Jarbas comentou, que acho que é bom até explorar, né? Porque assim, a gente tem essa questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma grande matéria, né? Apesar de a gente usar muito para tomar decisões na área de negócio, a inteligência artificial tenta ajudar nas tomadas de decisões como se fosse um ser humano. E aí esse processo ele envolve várias outras questões que a gente não, né, poxa, o que é o pensamento, o que é o entendimento. Então, ao longo do tempo, devido às dificuldades também de tecnologia, a gente foi questionando muito isso, né? O que é criatividade, o que é pensamento, o que é entendimento, para a gente conseguir, de alguma forma, começar a matematicamente colocar esses modelos para serem executados. Mas a tomada de decisão mais próxima também do ser humano, é isso que seria a inteligência artificial também. Eu fiquei curioso, quando que foi, qual foi o ano da... 63, 56. 56. E é engraçado, e eu concordo muito, a gente não tinha a visão do potencial que isso daqui ia ter. E é engraçado que eu, como área de negócios, que eu fico buscando iniciativas digitais para a gente alavancar, em 5 anos atrás a gente também não tinha isso daqui. Só que foi tão rápido a transformação, a disponibilidade de recursos computacionais mais baratos, tudo ficando mais acessível e escalável, que hoje, quando a gente vai aprovar uma nova iniciativa que a gente sabe que tem um baita ganho tanto para o cliente quanto para o negócio, a gente vê que é fácil você experimentar uma coisa nova. É isso aí. É um projeto que você pode fazer a curtíssimo prazo, muito acessível e você prova o valor disso. E se em 5 anos atrás a gente nem tinha tudo isso daqui que tem, imagina daqui a 5 anos. Pois é. Exponencialmente do jeito que isso daí cresceu. Sem a gente perceber, e olhando um pouco para trás, eu que estou mais tempo na estrada, vocês são bem mais novos, enfim, a gente consegue perceber que tudo isso começou, mais ou menos aqui no Brasil, pelo menos há 30 anos atrás, com a internet. Então, da mesma forma que a internet se tornou um habilitador de tudo e tornou o mundo mais próximo de uma maneira geral, ele começou a habilitar esse ecossistema, que é usado, como a gente tem falado aqui, palavrinhas aí que talvez as pessoas vão pesquisar um pouco mais para entender o que é, como computação em nuvem, que nada mais é do que computadores baratos distribuídos pelo mundo, que qualquer um pode usar com cartão de crédito. Big Data, que no final são grandes repositórios de dados que já estão aí de alguma forma. E esses algoritmos que são programas que um humano, senta e escreve e faz eles acontecerem. Então é muito, muito interessante como pouco a pouco isso tudo vem mudando e rápido. Hoje em dia, por exemplo, nós, na minha área especificamente, para colocar um servidor no ar, nós comprávamos. O servidor chegava numa caixa e era colocado no rack. Hoje, para colocar um servidor no ar, nós usamos 3 linhas de código que conversam com uma API, o servidor fica no ar em 2 minutos e tudo está pronto para a gente começar a trabalhar e para as áreas começarem a usar isso. Então, essa é uma grande transformação e você vai pondo pedacinho por pedacinho e criando um grande cenário absolutamente novo. Eu estou pegando esse gancho do Marcelo, acho que essa questão dessa mudança rápida, existe algumas pesquisas, alguns estudiosos dizem que a tendência é que a tecnologia cresça muito mais rápido, talvez que o humano consiga acompanhar. Então, nós estamos num momento em que as coisas vão avançar muito mais rápido do que talvez a gente possa aderir a essa informação. Então, que é um desafio também, né? Exato. Porque eu acho que é interessante, né? A maneira como a gente vai consumir essa tecnologia, como a gente vai lidar com essas mudanças cada vez mais rápido. Então é um ponto também para todo mundo estar esperto em como utilizar da melhor maneira isso e ajudar e encontrar valor para a aplicação da tecnologia. Exato. O impacto é principalmente como a gente educa as novas gerações de maneira que elas tenham a capacidade de se adaptar a esses cenários que vão se mudar cada vez mais de maneira exponencial. Quer dizer, a gente não está falando em décadas, a gente está falando em meses, às vezes de um ano a outro, às vezes de uma semana para outra. Existem empresas hoje de tecnologia que lançam 20, 30 inovações a cada 15 dias que estão prontas para se usar. Então, como é que você acompanha tudo isso? Como é que você aprende a aprender nesse mundo que é exponencial do ponto de vista de possibilidades? Como essa inteligência não biológica vem se tornando cada vez mais humanizada, o que existe de único no ser humano que os robôs não conseguem reproduzir? Heber e Marcel, como é que vocês veem esse novo grande passo da inteligência artificial? Olha, eu ainda estou na dúvida o que a inteligência não vai conseguir algum dia
não reproduzir, né? Da questão humana. Acho que tem algumas questões ainda do ser humano, da forma de interpretar, entender o outro ser humano, que é uma coisa típica nossa. Seja de ter a empatia, seja de você ter aquele tato interpessoal e entender o contexto da pessoa, e são coisas que são complexas, que são variáveis complexas que talvez não se consiga nem traduzir isso como um dado numérico binário que o computador consiga processar. Ao mesmo tempo, quando eu vejo por outro lado, cada vez mais eu vejo aplicações que estão super sofisticadas de inteligência artificial que eu nunca imaginava que a gente ia conseguir fazer algum dia. Exemplo de carros que estão dirigindo por si só, de uma forma automática, que consegue analisar comportamentos dos outros carros e prever eventuais acidentes. E isso é uma coisa que eu não imaginava. Outro exemplo é que a gente já viu até apresentadores de jornal que parecem humanos, mas no fundo é toda uma computação gráfica por trás com inteligência artificial. Então, eu ainda fico na dúvida. Hoje a gente sabe que tem um caminho aí a percorrer para a gente perceber essa naturalidade da inteligência artificial, mas você vê pequenos indícios que a inteligência está indo lá. Está tentando cada vez mais atacar essas frentes. Hoje também assim, a gente tem alguns desafios existentes, né? Um deles é justamente a questão do sarcasmo, né? É uma coisa que a gente não consegue, a inteligência artificial não consegue reproduzir, né? E existem também algumas questões que são bem humanas, como, por exemplo, a imaginação, a criatividade, a intuição. Então, às vezes, mesmo a gente analisando alguns dados e, às vezes, fazendo algumas predições, existem vários outros fatores que podem determinar uma mudança não esperada. Então, às vezes, você está prevendo algo que deveria acontecer, matematicamente aquilo deveria acontecer, e, digamos assim, a sua intuição te indica para um outro caminho, né? Essa é uma coisa muito humana que às vezes é difícil de você conseguir explicar, né, para um outro ser humano e, inclusive, de replicar isso num cálculo matemático. Então, a gente tem ainda desafios grandes para a gente conseguir passar. Eu, sinceramente, acho difícil que a gente consiga ter uma inteligência, pelo menos num curto espaço de tempo, que consiga se aproximar muito dessas questões do dia a dia, né? Até mesmo amar, ter sentimentos, são coisas ainda muito que a gente não consegue transcrever de alguma forma o que seriam essas sensações produzidas pelo nosso cérebro, né? Mas a gente tem aí um impacto de que hoje, principalmente dentro da IBM, o que a gente fala muito a inteligência artificial, ela é um empoderamento, digamos assim, né, para usar uma palavra da moda, de você ter acesso a informações que você não conseguia antes, né? Então, ao invés de a gente falar inteligência artificial, a gente fala de inteligência aumentada. Então, é uma capacidade de aumentar o processamento de dados do humano, né, de uma extensão do nosso cérebro, que permite a gente ser mais assertivos nas nossas decisões, até mesmo decisões do dia a dia, né? Poxa, que filme que eu vou assistir, né? Tem uma recomendação aqui que muito provavelmente vai ser boa para o meu gosto. E ela pode realmente atingir suas expectativas ou não, dependendo, inclusive, do momento que você está, né? Poxa, dependendo se você está feliz, está triste, aquela recomendação pode ter sido muito boa ou muito ruim, né? Então, esses ainda são interações muito difíceis da gente conseguir transmitir, né, e que ainda fazem muito da gente o ser humano, né? Mas esse questionamento do que é o ser humano, ele ainda persiste, né, até para a gente definir depois as interações e os limites entre o que é máquina e o que é um ser humano. Até complementando os colegas, estava em um outro momento conversando com o Marcel, alguns estudos apontam que o ser humano tem 9 inteligências, né? Dividido em 9 inteligências. Então, alguns dos colegas citaram inteligência emocional, inteligência lógico-matemática, que aí entra justamente onde a inteligência artificial está trabalhando. Ela trabalha justamente na matemática pura, na análise disso, né? A criatividade ou questões que envolvem diferentes aspectos ainda é difícil de se replicar e não é replicável. Então, assim, o ser humano tem essa característica única de que é uma propriedade nossa e que talvez eu não digo impossível, mas talvez não seja o foco para onde as tecnologias apontam, né? A gente não precisa replicar
essa emoção, esse fato do amar, do gostar, mas sim aportar e estender isso para outros temas, né? Eu acredito que não, como os cases que o Marcel citou, isso não tem um limite, né? Ela vai expandindo, e como também não é uma área ainda dominada do ponto de vista de mundo, pessoa, também não tem uma restrição que foi delimitada, né? Acredito que futuramente a gente comece a discutir questões de restrições até onde a gente avança com tecnologias, né? Mas é isso, eu acho que essa característica do ser humano, ela continua sendo especificamente dela, e a inteligência artificial vem para aportar e para estender aí, como o Weber colocou, essa áreas que talvez não fizesse sentido para a gente ou que vai apoiar a gente em outras decisões. Marcel, ajuda a gente um pouquinho e explica como é que a inteligência artificial muda o RH propriamente dito. Já dei alguns exemplos do que a gente tem trabalhado aqui na DP. Só você utilizar inteligência artificial para você ter maior precisão dos processos que a gente roda, daquela segurança, confiança para o cliente que ele tá seguro nas nossas mãos, né? A parte do chatbot, hoje a gente tem mais de 3.000 conversas que foram feitas no chatbot que ajudaram no dia a dia nas dúvidas dos clientes e até os funcionários que são novos, que estão conhecendo um pouco do processo, isso daqui ajuda muito. E a gente viu que tem muitas aplicações que já estão no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, o que a gente está planejando, né? A gente sabe que a gente pode utilizar para extrair informações de documentos e imagens para acelerar o processo de captura, preenchimento dessas informações para o cliente. A gente viu até também de usar reconhecimento de voz em ligações para a gente conseguir trazer mais dados e ter uma informação de qualidade para melhorar nossos processos. Então, tem várias aplicações mesmo que a gente já está começando a trabalhar. Imagina, por exemplo, a vida de um recrutador, né? O recrutador, normalmente, ele gasta 75% do tempo dele lendo currículos. Sejam currículos que estão online, sejam currículos impressos, sejam currículos que chegaram por correio, e ele precisa, por exemplo, trabalhar uma determinada vaga, e para trabalhar aquela determinada vaga, ele precisa encontrar certas informações no currículo das pessoas que criem um match, né? uma conexão entre a vaga que ele está trabalhando e os requisitos e as competências que estão listados em cada um dos currículos. Isso toma muito tempo, como eu falei, existem análises que dizem que isso chega a 70%, 75% do tempo. Se você desenvolve ou usa uma ferramenta baseada em, eventualmente, machine learning, que consegue tratar toda essa massa de dados, que na verdade são as informações que são nos currículos, e rapidamente pré-selecionar aqueles currículos que mais se adequam àquela vaga que o recrutador está precisando buscar, ele vai ter metade do tempo dele livre para realmente se dedicar a questões de maior valor no processo de recrutamento. Que sejam entrevistas mais detalhadas, que sejam análises e seleções, ou até ser mais produtivo. Ou seja, no final das contas, você tem uma combinação onde a qualidade do trabalho é melhor e você tem também um resultado muito mais correto, ou, digamos, um resultado muito mais apropriado para aquela busca que está sendo feita pelo recrutador. Ou seja, é uma combinação, como a gente já falou aqui antes, é uma ferramenta. Ele vai fazer o trabalho dele do mesmo jeito, mas ele não vai perder, entre aspas, tempo em uma questão repetitiva e que é facilmente automatizada com essas ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, você selecionar num conjunto de dados determinadas características e mostrar para a pessoa. Isso se faz em segundos e o recrutador gasta horas do mês dele com isso. E que é um trabalho, vamos dizer, boring, né? Um trabalho chato e que não agrega valor, nem para ele nem para o processo, muitas vezes, dado o volume e o desperdício. Com soluções de inteligência artificial aplicadas, você resolve isso rapidamente e torna o RH muito mais focado na qualidade do processo e o trabalho da pessoa com mais qualidade. E acredito, né, Jarbas, que também a decisão sempre fica, né, para o recrutador. Eu acho que sempre. Agora, o trabalho de seleção, não faz sentido o selecionador ficar olhando currículos que já estão eventualmente digitalizados, que já poderiam estar numa base de dados e que poderiam ser pré-selecionados por machine learning, que vai cada vez selecionar de maneira mais
adequada. E um dos pontos que eu tenho recebido algumas discussões, e aí principalmente para esse mundo de RH, com o avanço das tecnologias e essas entrevistas remotas, né? A entrevista via videoconferência, que também a inteligência artificial avalie algumas pequenas expressões da face dos profissionais, para que isso sirva como futuro uma análise, né? Um complemento adicional em cima das informações. Então, acho que são vários caminhos para aportar. E, como já disse, assim, depois você ter uma junção dessas informações e que aí o recrutador possa tomar uma decisão de acordo com o melhor perfil para determinado tipo de desafio dentro da companhia. Então, acho que é isso. Isso vale não só para recrutamento, mas até para você ver dentro da sua empresa as pessoas se estão trabalhando no lugar certo, ou se tem oportunidades até de transitar entre as áreas, né? Que é o que está muito na moda do tema de People Analytics, que é você extrair informações dos seus funcionários, ver o que eles são bons, né? Em que áreas que eles são bons e que eles não são, e ir ajustando. Isso com dados facilita muito o dia a dia do RH, para fazer essa gestão dos talentos. Essa análise é bem interessante porque você também até pode conectar a redes sociais justamente para você fazer ter uma assertividade maior, né? Até e alguns soft skills que você precisa dentro da sua empresa. Então, essa análise hoje ela pode ser feita em questões de minutos, né, de um público muito grande que, aqui no Jarbas comentou assim, levaria muito tempo para você identificar um determinado perfil de pessoas para você levar para um segundo passo de uma entrevista. Então, isso é bem interessante para reduzir tempo de uma forma geral dos profissionais de RH. E seguindo na linha do nosso bate-papo, eu coloco a questão para a gente responder. Qual que é a grande diferença entre Machine Learning e aprendizado profundo? Podemos começar com essa profunda indagação. Bom, basicamente, inteligência artificial, Machine Learning, que é aprendizado de máquina, e o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, são, na verdade, subconjuntos de um mesmo campo do conhecimento. Basicamente, o Machine Learning, você consegue criar aplicações que digerem uma quantidade de dados bastante grande, e a partir daí você começa a treinar o teu algoritmo a dar as respostas mais adequadas para aquele conjunto de dados, ou seja, tem alguém fazendo o ajuste dessa precisão desses dados. Quando a gente vai para aprendizagem profunda ou Deep Learning, você tem uma questão chamada, um conjunto de coisas que a gente chama de redes neurais artificiais, que permitem que o próprio programa se melhore por ele mesmo, ou seja, ele começa a aprender e dentro das decisões dele ele começa a fazer os ratings de qual é a melhor saída para cada uma das situações dentro da tomada de decisão. Então, são evoluções, digamos, de um mesmo conjunto de coisas dentro da inteligência artificial, que ainda também não é a inteligência artificial geral, que trata de conceitos mais amplos. Então, dentro do que a gente está conversando, a gente pode pensar em primeiro passo, se você quiser começar a trabalhar nesse mundo, aqui fazer alguns, e tem várias formas de você aprender isso, dentro do Udacity, Coursera, Udemy, vários treinamentos introdutórios, onde você pode rapidamente, com linguagens muito simples, como Python, por exemplo, começar a brincar com Machine Learning. E aí, depois disso, você passa para um nível mais sofisticado, que aí É o Deep Learning. É o Deep Learning. E aí eu acho que até, complementando, tentando, acho que são uma pergunta bem técnica, né? Eu acho que os termos diferenciais, o que o Jarbas explicou bem, mas acho que tentando trazer um resumo aqui, uma traz uma visão, né? O Machine Learning traz uma visão mais, uma camada inicial, uma camada mais simples dessa análise para complementar a inteligência como o nome diz, o aprendizado profundo aí, seria mais no sentido de um contexto que você precisa trabalhar melhor aquilo ou que o dado comece a te levar para um caminho específico. Então, para mim, vai muito do cenário, da onde que você quer aplicar, da onde você vai aplicar o contexto, né? Então, acho que isso assim, possibilidades para você implementar, mas vai muito do que, eu acho que o primeiro ponto é o que você quer responder, o que você quer entregar dentro da experiência que você vai criar. Mas são temas bem importantes para quem quer se aprofundar e conhecer o mais tema, importante é que não é um bicho de 7 cabeças, né? É mais uma maneira de você criar ferramentas.
os nomes são pomposos, né? A questão de inteligência artificial é uma coisa, mas no final das contas a gente está falando de desenvolvimento de software, a gente está falando de soluções que vão tratar dados. E aí você tem tempo para fazer isso, tem tempo para exercitar esses modelos e criar a tua melhor solução. Muitas soluções já prontas no mercado para aplicações diretas, outras onde você começa from scratch, né? Você começa a construir a tua a partir de uma boa ideia. Muito bom, gente. Marcel e Jarbas, a gente está falando de tecnologia, né? E um dos principais processos de aplicação dessas tecnologias no dia a dia é de robotização, né? Em 2015, a ADP passou por um processo de automatização muito grande, onde a gente colocou uma grande quantidade de funções que antes eram executadas por trabalho de pessoas para serem executadas de forma automatizada, né? Para atuar, para que as pessoas começassem a atuar em áreas mais nobres do nosso dia a dia, do nosso negócio, né? Do ponto de vista de tecnologia, quais são os pilares mais importantes para que isso aconteça de forma bem-sucedida? Bom, primeiro sem dúvida, é você criar uma organização que tem foco vamos dizer, nessa linha de atuação. Você tem que ter uma definição muito clara. Cria-se uma organização. A gente sabe que os recursos são escassos numa companhia e você precisa concentrar. Então não dá para cada unidade de negócio, para cada lugar ter a sua iniciativa. Então você cria um grupo coeso e com, digamos, patrocínio para seguir em frente. À medida que você alinhou o que você quer resolver e esse grupo está junto e definido para começar a fazer esse trabalho, você pode testar resolver pequenos problemas. E a partir daí isso vai ganhando escala e vai. Então, escolha problemas simples. Se você olhar a administração de uma maneira geral, você tem N lugares onde você pode pôr computadores para fazerem coisas melhor do que nós fazemos, porque, de novo, eles não se cansam, eles não perdem a concentração, portanto, eles não ficam aborrecidos de fazer o mesmo trabalho todo dia. E isso você libera recursos para poder fazer aquilo que é de mais nobre. Foi mais ou menos o que a gente fez. Então, começamos com um escopo bem reduzido e aí a gente foi testando e estendendo isso. Então, buscando inovação, saindo de pequenos projetos que vão criando valor para o negócio e pouco a pouco vão ganhando mais dimensão. Acho que o ponto importante de qualquer iniciativa tecnológica é entender que a tecnologia é o meio. Independe muito o que você vai utilizar. Primeiro de tudo, você sempre tem que entender qual é a dor que você quer resolver, qual é o valor agregado que você quer trazer para o cliente e daí sim o como que a gente pode utilizar a tecnologia para facilitar isso e resolver essa dor dele, né? Então, toda a estrutura e todas as novas iniciativas que a gente toca na questão de automação, de digitalização e aplicando o que vem mais de moderno de tecnologia, agora com inteligência artificial, é sempre com esse intuito de resolver uma dor. E daí você tem que ter uma equipe muito mista, multifuncional, para você conseguir explorar essas esferas todas. Tem que ter uma visão do cliente, conseguir capturar realmente o que está por trás do problema que ele está relatando, qual que é a real causa raiz disso. Tem que ter uma pessoa de processos, uma pessoa mais interna que entenda quais são as nossas fortalezas, o que a gente consegue fazer bem, o que a gente está deficiente, que a tecnologia pode suportar. E, claro, que a tecnologia. São os 3 grandes pilares que eu entendo que a gente, mesclando, é o que a gente traz o real valor para a jornada que ele tem junto com a gente. Marcel, a gente sabe que a ADP utiliza muito assistentes virtuais, né? Você pode contar um pouco para a gente de como é que você fez para aplicar essa ferramenta e como essa ferramenta otimizou os processos da ADP? A gente começou com o que eu acabei de falar, né? Primeiro, entendendo a dor do cliente. Exato. Qual é a dor dele, né? Quando a gente escuta as ligações, a gente escutou centenas de ligações, o que ele está falando para a gente? Qual é ainda o entrave na jornada dele que não é a jornada ideal para ele? A gente foi daí, descobrimos que tinha um volume enorme de ligações e tickets que ele perguntava coisas simples, que às vezes ele tinha que esperar um pouco na telefonia para ser atendido, e daí quando era atendido ele fazia uma pergunta que se resolvia muito rápido, e a gente viu que tinha um grande valor aí para entregar para ele, que é disponibilizar isso direto onde ele estava com essa dor. Exato. Então foi aí que a gente criou o nosso assistente virtual da ADP, que fica navegando com ele
tudo que ele está passando lá, a gente tem um ícone de suporte para que ele tire as dúvidas do que ele precisar. E foi uma jornada super legal e hoje a gente está tratando vários temas de folha de pagamento, de ponto, de acesso, que às vezes ele tem dúvidas, e a gente vai direcionando com mais de 1000 unidades de conhecimento qual que é a resposta que ele precisa, ou a funcionalidade que ele clica, ele vai direto para lá para conseguir resolver. E quando não se resolve, a gente passa este atendimento, tudo que a gente coletou de conversa, para um nível mais especialista, humano, que lendo isso, ele proativamente entra em contato com o cliente já com a solução. Isso é bem diferente, é disruptivo, porque você está criando uma jornada ideal em que a gente sabe que muitas vezes quando a gente vai ligar para um atendimento, explica todo o problema, daí não é essa área, tem que ser transferido, tem que explicar de novo. A gente não quer isso, a gente sabe que ele já está com uma jornada um pouco deficitária em alguma coisa. Por que eu vou prejudicar? Então a gente pensa numa jornada desde do digital até o físico, que seja mais fluida possível. O chatbot hoje, é o que eu falei, são 3.000 conversas que estão crescendo, que está começando a ganhar mais adoção, uma assertividade alta já, cerca de 80% das conversas ele sabe responder, e a gente tem tido um feedback super positivo a respeito desse assistente. Portanto, não se trata, desculpa, de substituir o atendimento convencional. Se trata de você disponibilizar mais uma ferramenta, que é o assistente virtual, para o processo de atendimento das pessoas. Ou seja o funcionário da ADP, o nosso colaborador, que vai se tornar mais empoderado, como a gente já falou aqui, seja o nosso cliente que vai ter a vida dele mais simples quando precisar da gente em qualquer situação. Fora que, além de você atender o cliente, a gente lê dados, a gente também gera mais dados para a nossa operação para saber o que a gente tem que melhorar. Quanto mais conversas acontecerem no nosso assistente, mais insumos a gente sabe para atuar na causa raiz do nosso processo. Às vezes fazer uma melhoria no nosso produto, que a gente entende que é importante. Isso tem um viés também de qualidade muito importante para a ADP continuar na batida de cada vez buscar excelência nos serviços, né? Então, isso nos ajuda bastante. Tem até um ponto interessante que é assim, né? Poxa, tem o chatbot e tem o assistente virtual, né? E é interessante pontuar que assim, o chatbot geralmente ele é a entrada, né, de muitas empresas que começam a trabalhar com inteligência artificial, que ela começa a trabalhar com um determinado processo para resolver um problema pontual. Às vezes ela começa a atender, né, uma outra área, uma outra necessidade e de repente ela começa a tomar proporções de 3.000 conversas, atendendo vários processos. E a gente começa a caminhar para o que a gente chama de um assistente virtual. Ou seja, eu deixo de atuar em pequenos processos ou de processos pontuais e começo a fazer um atendimento mais globalizado sobre a necessidade do meu cliente ou do meu empregado, né, ou do meu funcionário. É interessante pontuar porque depois o próprio assistente virtual ele não só pode responder pergunta, mas como ele também pode atuar dentro de algum sistema para coisas pontuais, né? Lá dentro da IBM, por exemplo, uma das coisas que tinha uma demanda muito alta era, por exemplo, por troca de senha. A gente começou fazendo troca de senha, daqui a pouco a gente foi vindo para outros processos, em que, em vez de que eu precise, né, solicitar para o suporte, eu alivio o suporte para ficar trabalhando com esses problemas mais corriqueiros do dia a dia, né, deixo o meu assistente virtual fazer esse trabalho, né, que está atuando para responder várias outras questões, mas também que atua integrado a sistemas para resolver problemas que são problemas que assim não depende de nenhuma outra pessoa, né? Que eu posso simplesmente acionar, fazer uma pergunta, poxa, quero fazer uma troca de senha agora. Com uma rápida interação, eu já tenho essa informação. Então, é legal que muitas das empresas vão passar por esse processo também. Começa na atuação do chatbot e depois termina caindo no assistente virtual que conhece sobre a empresa e dá o feedback, tanto para cliente quanto para funcionários. Eu acho que a dica também que o Marcelo deu, que é muito boa, é justamente interajam com o que leiam ali, né, os chats, as interações do que está acontecendo, porque tem muito insight. Outro dia eu estava com um cliente, ele começou a analisar, né, as conversas que tinham dentro do chatbot dele, né, que ele estava querendo transformar no assistente virtual, e de repente ele começou a ter vários insights do negócio dele. Ele falou, nossa, tem cliente pedindo isso. Calma aí, não é um cliente. Existem vários clientes aqui que estão pedindo coisas similares a uma necessidade que eu não estava prevendo. Eu ia colocar isso como uma fase 2 do meu projeto. Poxa, eu vou antecipar.
Então é legal que você tem em tempo real, conforme as pessoas estão interagindo, você tem esse feedback à mão. Então você pode saber o que está acontecendo no seu negócio e tomar decisões muito mais rápidas, inclusive de priorização do seu projeto interno. Muito bom, gente. Bom, nos últimos anos, esses assistentes virtuais transformaram-se em programas de computador excepcionalmente inteligentes, capazes de auxiliar as empresas em tarefas essenciais. Eu vou direcionar essa pergunta para o Jarbas. Como você percebe, Jarbas, que esses assistentes virtuais estão mudando o futuro das profissões no mundo? A gente vai precisar se habituar, claro, vai demorar ainda para a gente ter um humanoide ao nosso lado para buscar o café e até a impressora trazer uma impressão para nós, mas sem dúvida alguma a gente vai precisar se habituar a contar com os assistentes virtuais para uma série de questões que hoje a gente precisa gastar bastante tempo. Então, a habilidade de entender como gestores, onde os assistentes virtuais poderiam ajudar nos processos que a gente gerencia, e também a capacidade de trabalhar junto com os assistentes virtuais, não delegando a tarefa para eles, mas sim usando como mais uma ferramenta para tornar o trabalho melhor, a qualidade mais, digamos, no nível que a gente precisa. Nesse mundo tão estressante, às vezes o que estressa a gente não são as grandes questões que a gente tem que tratar. O que nos estressa são as pequenas questões, que você precisa ir atrás de uma série de papéis, você precisa analisar planilhas, resultados, criar apresentações, que assistentes virtuais podem fazer isso de maneira muito simples, né? Desde uma reserva de uma viagem até preparar uma apresentação, isso é muito simples para um assistente virtual bem desenhado fazer. Então eu acho que para nós é o desafio de começar a contar com alguém que não é alguém, como parceiro de trabalho, para justamente tornar o nosso trabalho melhor, mais eficiente e, obviamente, os resultados. Então eu acho que tem uma transformação interessante, que é como lidar com esse, como falei um pouquinho no começo, com essa cadeira vazia que vai passar a fazer parte das equipes de trabalho e que tem ali uma ferramenta poderosíssima para ajudar a gente nas tomadas de decisões e para realizar tarefas que ficariam relegadas ao tempo livre ou tempo não livre que nós não temos. E é interessante porque não é uma mudança apenas tecnológica, né? É uma mudança também cultural, né? Então é muito interessante a gente ver, há 15 anos atrás, a gente jamais confiaria numa sugestão de rota que sai de um aplicativo eletrônico. Isso era completamente fora de cogitação. Hoje tem gente que não dirige sem isso. Então a mudança cultural ocorreu baseado na solidez da tecnologia. E a gente conta no nosso dia, Diego, você bem falou, no assistente virtual para indicar as músicas da semana que a gente deveria ouvir pelo nosso gosto, qual o melhor caminho para ir para o trabalho ou para casa. Enfim, a gente aprende a coexistir, né? Exato. Né? E a gente vai usar as tecnologias ligadas à inteligência artificial da mesma maneira como a gente usa a internet sem perceber. Um dia a gente simplesmente só lembra que a gente não tem internet quando a internet desaparece. Exato. Então é muito interessante como essas coisas acabam entrando no nosso dia a dia e como elas nos ajudam. Então, não vejo nenhum cenário, ou poucos cenários onde vai existir uma substituição completa. Eu vejo cenários onde a gente vai se tornar mais eficiente e mais produtivo. E produtividade é uma questão central para uma economia como a nossa. Então, a gente precisa abraçar essa questão e fazer com que esse assunto ande da maneira mais rápida possível, porque isso é um tema urgente, aumentar a produtividade. E a inteligência artificial traz essa possibilidade a um custo muito baixo. Muito bom. Atualmente, muito se fala em relação ao Watson da IBM. O Watson é a plataforma de serviços cognitivos para negócios da IBM. Como gerente de produto, o Weber possui bastante conhecimento no mecanismo. Mas antes da gente conversar um pouco mais sobre isso, eu gostaria que a gente passasse um trecho de um filme. Vamos ver. Há 1 ano e meio, uma equipe da empresa tem sediado debates internos para testar o progresso do sistema. Os debates que mostraremos nunca foram exibidos na televisão. Tomara que gostem de escutar e de assistir a debates entre um sistema totalmente automatizado e humanos especialistas em debates. Divirtam-se. Nosso primeiro tópico, como está escrito aqui atrás, é se deveríamos ou não legalizar as apostas esportivas. Esses assuntos não foram apresentados previamente ao sistema e nem fizeram parte do treinamento. A única informação fornecida é o tópico. Do lado que vai apoiar a legalização, temos o nosso sistema de debate
E do lado que vai se opor a ela, a querida Raya Eichler. Então vamos dar início ao debate. Saudações, Raya. É um prazer encontrá-la de novo. Tomara que hoje eu me saia melhor que da última vez que enfrentei seus argumentos convincentes. Ou que pelo menos você demonstre misericórdia. Quando o debatedor recebe um tópico, ele primeiro tenta compreender o significado desse tópico. Então, ele analisa centenas de milhões de artigos para identificar argumentos que potencialmente poderiam ser usados para construir a defesa de um posicionamento. O sistema faz isso usando um processamento de linguagem natural, machine learning e técnicas de raciocínio para entender os temas implícitos no debate e apresentar argumentos de uma forma eficiente e convincente. Eu sugiro que deveríamos legalizar as apostas esportivas. Temos o direito de decidir como as pessoas devem se comportar, ou as pessoas têm o direito de decidir quais atitudes querem tomar. O propósito da legislação não é definir a moralidade ou ensinar a ética. A questão apresentada pelo sistema de debate é se temos o direito de decidir como os outros se comportam, e a resposta é sim. Primeiro, quando a capacidade da pessoa de tomar uma decisão totalmente racional está abalada, e segundo, quando isso afeta negativamente os outros de maneira concreta. O sistema precisa ouvir o oponente por 4 minutos. Não só dizendo uma única frase. O oponente fala rápido, cria argumentos complexos, levanta considerações éticas e o sistema precisa, de alguma forma, entender os fundamentos da coisa e apresentar uma resposta apropriada. Após apresentar seu argumento inicial, o sistema ouve a réplica do adversário e então constrói uma tréplica com base no que ouviu. Raya sugeriu que temos uma obrigação de proteger nossos cidadãos. Gostaria de apresentar uma visão distinta. Acredito que usamos a desculpa de proteger cidadãos para justificar a limitação da liberdade das escolhas de cada um. O envolvimento quando outra pessoa está tomando uma decisão que afeta única e exclusivamente a ela, infringe os direitos básicos do cidadão. O problema é que no caso das apostas, o único momento em que a pessoa faz uma escolha racional é quando realiza a primeira aposta. Depois ela continua fazendo apostas, mas não de uma maneira racional, e sim por causa do vício. É nesse ponto que o governo tem que se envolver e mostrar o quanto isso é perigoso. Acho que todos concordamos que as apostas esportivas têm efeitos negativos que normalmente envolvem a exploração de fraquezas. Mas a melhor forma de ajudar não é dizendo às pessoas o que não fazer, e sim mudando o ambiente e as condições dessas pessoas. Por isso, continuo firme em meu posicionamento de legalizar as apostas esportivas. Muito interessante, né? Eber, você como trabalha na IBM, poderia nos contar um pouco sobre a evolução do Watson nos negócios e o que ele tem mudado no dia a dia das empresas? Até aproveitando, né, sobre a questão do próprio nome, o Watson, que já teve gente que perguntou, poxa, o Watson está ligado ao Sherlock Holmes e tal. E, na verdade, não. O Watson está ligado ao fundador da IBM, Thomas Watson, né, que foi um homem brilhante. Foi ele que cunhou, inclusive, o lema da IBM, que é o Think, que é o Pense, né, que ele falou, poxa, a gente tem que pensar em prol dos nossos clientes. Se nós não pensamos em prol dos nossos clientes, alguma coisa errada. Então, pelo brilhantismo, né, e pela coragem que ele teve há mais de 100 anos de fundar a IBM e desenvolver, criar essa empresa, tocar, o filho dele, inclusive, também foi o presidente da empresa durante muitos anos, a gente deu o nome da nossa inteligência artificial como Watson, né, para homenagear o brilhantismo do Thomas Watson de ter a coragem de iniciar essa empresa lá nos Estados Unidos e de sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, né, que no Brasil já está há mais de 100 anos. Então, a gente tem trabalhado muito, principalmente na parte de saúde, né, para fazer análises de exames, para ajudar os médicos a tomarem decisões muito mais rápidas, principalmente para diagnósticos mais precisos e personalizados para pacientes. A gente tem trabalhado também muito através de parceiros na questão educacional, onde a gente consegue, inclusive aqui dentro do Brasil, existem já algumas empresas que usam a inteligência artificial para personalizar o conteúdo da matéria sendo ensinada para um aluno, que é um nível diferente de aprendizado, né? Cada aluno, cada pessoa tem um nível e um passo de aprendizado, então a inteligência artificial consegue acompanhar o desenvolvimento individual. A gente tem trabalhado muito também na questão de gerar insights, né? De analisar dados e gerar insights que são significativos para o negócio. E mais recentemente a gente também tem trabalhado em criar assistentes virtuais que conheçam o negócio.
né? Então, por exemplo, a gente tem um assistente que ele é focado para marketing, onde se você começa a falar sobre ações relacionadas a marketing, né? KPIs, métricas, né? Que você termina trabalhando no dia a dia, ele sabe e consegue te responder dentro do contexto. Então, tudo isso para ajudar o mais suave possível inserir a tecnologia dentro das corporações, mas ajudando os profissionais de marketing a obterem mais insights sobre como que eles poderiam tomar decisões de maneira mais precisas e baseada em dados, né? Não inferindo, né, informações sobre o seu dia a dia com base só na sua experiência. Então, a ideia é trazer o que já aconteceu, né, dentro da empresa, gerar insights sobre o que aconteceu e usar algoritmos para ajudar a prever o futuro nas tomadas de decisões aí baseadas em dados. Muito bom. Muito bom. E Eber, fala para a gente, com a experiência que você tem, a profundidade teórica e técnica que você tem, prática também com o Watson, como é que a gente consegue usar ele para o RH? Como é que o RH das empresas pode tirar proveito dessa tecnologia? O Jarbas já comentou bastante aqui, né? A gente termina usando bastante para essa questão de análise de currículos, né? A gente consegue também conectar outras fontes de dados para gerar insights de uma maneira bem rápida e trazendo informações que não são tão usuais, que os profissionais de RH às vezes têm dificuldade de analisar, inclusive tentando trazer informações sobre se o perfil dessa pessoa, o histórico dela condiz com a vaga em aberto ou não, para ajudar nessa tomada de decisão, né? E aí trazendo também análises que podem tanto ser baseadas nos dados, né? Poxa, a informação que a pessoa digitou num determinado formulário, ou até textos que ela colocou, e-mail que ela possa ter compartilhado para ajudar nessa análise e dizer, né, se essa pessoa tem um potencial para a vaga que está sendo trabalhada ou não. Muito bom. Bom, as empresas precisarão agir em várias frentes para conseguir benefícios significativos para os negócios com inteligência artificial. Alex, na sua opinião, essa tecnologia pode mudar as empresas? Está mudando. Acho que não pode, já vem mudando há alguns anos e assim, acredito que quem não venha nessa transformação, quem não acompanhe, obviamente corre um risco grande, né? Todo tipo Big Data, tecnologias falam Big Data, inteligência artificial, os assistentes virtuais hoje caminham justamente para aportar essa agilidade para a empresa, responder aos clientes finais, trazer uma experiência melhor, remover essas atividades onerosas que a gente tanto comentou aqui e contribuir dentro do ecossistema das pessoas que estão na empresa, tanto o cliente final quanto os funcionários, os colaboradores que estão na empresa. Você tem para RH, para a parte financeira, para a parte de vendas, para a parte de marketing. Eu acho que toda a área dentro de uma empresa, a parte administrativa, tem um espaço para começar a iniciar da maneira que a gente comentou aqui, pequenos processos, pequenos testes envolvendo pessoas para melhorar o dia a dia. Então, assim, a minha sugestão é, quem não começou, comece já para poder acompanhar esse mundo de transformação. E não é nem só eu dizendo, né, Rafael? Acho que tem todo um mercado aí se transformando, de startups que nascem e crescem exponencialmente, empresas que demoravam décadas para se tornar empresas bilionárias, agora estamos falando de 2, 3 anos, empresas que saem de 0 para bilhões em pouco tempo. Então, assim, e todas elas são baseadas em tecnologia, são empresas de tecnologia. Então, essa é a transformação que vem acontecendo e que vai continuar nos próximos anos. Bem, pessoal, infelizmente o nosso webinar chegou ao fim. Agora eu abro para os recados finais dos nossos especialistas. Bom, eu convido a todos que ainda não conhecem, que obviamente querem conhecer mais, que não deixem de estudar o tema, considerem isso como uma carreira, considerem isso como uma possibilidade.
estudar inteligência artificial, estudar desenvolvimento de sistemas é algo que, de fato, traz para vocês uma percepção diferente e um poder de contribuição muito grande para os negócios, portanto, ajuda na empregabilidade, ajuda a resolver problemas atuais e futuros. Convido a todos, então, para entenderem um pouco mais desse assunto e agradeço aqui ao Rafael e a todo o time pela oportunidade de bater esse papo sobre um assunto que para a gente é apaixonante. Então, obrigado. Muito obrigado pelo convite, Rafael, time da ADP, por estar aqui compartilhando informações com vocês. Caso queiram falar comigo também, Éber Gustavo, vocês podem me achar rapidamente nas redes sociais. Eu compartilho também bastante assuntos relacionados à inteligência artificial e também assuntos em português. Ok? Muito obrigado. Agradeço a ADP o convite, aos colegas aqui, foi um prazer. E a BuildIT está disponível para quem quiser buscar mais sobre o tema. Também agradeço, a gente falou desse tema aqui que é muita satisfação para a gente e o que eu quero passar de mensagem é que a gente está continuamente buscando em nos automatizar, nos digitalizar e espero que a ADP mostre para todos os clientes aí o caminhar dessa jornada toda. Muito bom, gente. Eu agradeço a todos vocês que participaram dessa apresentação até aqui. Nas próximas 24 horas, nós vamos enviar um e-mail para vocês com a gravação desse webinar e links para os outros recursos que a gente tem para vocês. Por favor, preencha a nossa pesquisa pop-up. Sua opinião é muito importante para nós. Tenha um excelente final de dia. Tchau!